Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, obreiros, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Um bom dia, boa tarde, meus amigos, vizinhos. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Essa é a palavra de Deus, simples como é a palavra de Deus, mas feita com amor, com muito carinho e mostrando para a igreja o amor de Deus. Meditando no Apocalipse, quanto amor que Cristo tem para conosco. Hoje, dia 2 de julho de 2024. A palavra de Deus é fiel. Apocalipse, capítulo 16. Versículo 1 e 2, para nossa meditação. O primeiro flagelo. Ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem, sobrevieram usa maligna e perniciosas. Amém. Amados e queridos irmãos, veja que Jesus bom é esse. Veja que Deus maravilhoso é esse. Veja que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa vida. E não pense que parou. Quando se fala no Apocalipse, o povo treme. Para, medite. O amor de Deus está no Apocalipse, de ponta a ponta do Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo olhando para mim, para ti, para nós, para a igreja, e sabendo ele de antemão que veria o dia que o mundo estava nas garras de Satanás. Tem o tempo de Deus vindo lhe buscar o seu. E Jesus Cristo deu seu sangue para salvar. Enviou a sua palavra. Ele sabia também que a igreja se corrompia. Deus não é nunca foi pego de surpresa. Como os anjos, como Lucifer lá no céu, ele fez rebelião e Deus sabia. Adão pecou, ele sabia, ele não foi pego de surpresa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceu do Espírito, e hoje está terminando na carne, mas Deus sabia. E sabendo dessas coisas, ele mandou o anjo tocar as suas trombetas e enviar os 7 flagelos. E o primeiro anjo recebeu a ordem para vir e derramar do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Deus está colorizado com o pecado da humanidade. Mas ele avisou para a igreja, avisou para mim, avisou para você e continua avisando. Ele não só nos salvou e perdoou os pecados antigos, ele continua perdoando os nossos pecados, nas nossas fraquezas. Ele sabe que nós estamos pendentes, propensos a pecar, aceitar a marca que Satanás tem para lançar sobre a humanidade. Mas ele disse assim, ó: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, vírgula,
e aos homens portadores da marca da besta. Quando vim isso aqui, já está tendo pessoa aqui com a marca. Satanás está lutando e já está vencendo algumas coisas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada com o sangue do Cordeiro, se nós tivermos que morrer, Jesus Cristo morreu por nós. Vamos deixar, ainda que nos matem, mas não viveremos um dia mais, ou um ano mais, fazendo a vontade de Satanás, usando o número da besta. Mas a besta e os adoradores da sua imagem, cuidado, meus irmãos. Deus avisando para a igreja, para aqueles que aprenderam desde os 2000 anos atrás. E sobreviveram a sua imagem, sobre eles vieram úlceras malignas e perniciosas. Ele está amoroso, o Apocalipse não é a morte, não é a sentença de morte, é Jesus Cristo antecipando para nós. No início, quando criou a igreja, ele já estava avisando o que ia acontecer hoje, 2000 anos depois. Vinha uma opressão sobre o povo, ia mudar seus costumes. Aí vai colocar uma coisa, uma placa na mão, ou no pulso, ou na testa, com o número da besta. Sem ele você não pode comprar, não pode vender. E muitos crentes, se o seu pastor falar para você que é melhor obedecer do que sacrificar, seja sincero para com ele. Fala assim, Senhor, pastor. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Importa obedecer a palavra de Deus do que sacrificar a minha alma. Não se preocupe. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai passar um pouco desse problema, porque tem muitos dentro da igreja, muitos grandes, até pastores, que não estão preparados para um choque desse. Eles vão concordar, vai dizer, isso é a tecnologia avançada. Aí vai ter uma maneira de ensinar. Se eu sou um pastor com medo da morte, eu persuado a minha fé da igreja, se não é que eu uso a marca da besta e vou falar para a igreja que é pecado. Irmãos, a Bíblia não é bem assim. Irmãos, a Bíblia é difícil de entender. E Jesus Cristo diz que não tem nenhuma autoridade no mundo que não seja constituída por Deus. E das autoridades estão pensando no futuro da nação. Então nós temos que obedecer, nós não somos rebeldes. Nós somos servos de Deus. Sim, é evidente que isso vai acontecer. Mas Jesus Cristo, lembra que o discípulo falou para ele, e ele disse, porventura, eu não poderia pedir ao meu Pai, enviaria legiões de anjos aqui, e acabaria com este exército. Mas o que aconteceria isso? Resolveria o problema? Amados, se nós conceder a vontade, fazer a vontade, ceder ao medo da morte,
O que valeu a morte de Cristo Jesus? Vai levar nós para o céu? Vai nos levar, nos arrebatar? Vai nos ressuscitar? Se nós aceitamos a marca da besta e adoramos, curvamos-se a cabeça. Medite. Jesus Cristo mandou o anjo avisar, há 2000 anos atrás. Então, Apocalipse é um livro de bênção para a igreja. Se nós meditarmos para nós essa palavra, nós sabemos que neste mundo teremos aflições. Por quê, meus amados? Nós pregamos para a igreja. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. O apóstolo São Paulo diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Veja bem, como homem, Jesus Cristo, ele morreu como um cordeiro. Ele não se levantou. Mas tem uma coisa, ele não deixou de obedecer a palavra que ele trouxe, que o Pai enviou com ele. Está entendendo? Ele espera que a igreja, você e eu, nós, que pela misericórdia dele fomos salvos, perdoados nossos pecados de outrora, e continua perdoando os nossos pecados, pelo menos os meus, porque eu sou pecador. Mas todos os dias me impõe Jesus, eu estou aqui. Tende misericórdia da minha alma. Me segura. Se eu tiver que levantar amanhã para cometer um pecado, que eu vou perder a salvação, escandalizar a obra, a família e a sociedade, me prepara, Jesus, nesta noite, pela tua infinita misericórdia, e me leva para ti. Tem oração que eu apresento ao Senhor, Pai. Eu não consigo segurar, garantir a minha salvação que o teu Filho amado Jesus me concedeu. Então, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha salvação, que eu recebi das mãos de Jesus Cristo. No dia que eu tiver que perder a salvação, pela tua infinita misericórdia, me prepara na noite que antecede esse dia e me leva. Senhor, se eu for tão fraco, chega uma ordem no mundo, no Brasil, 90% dos crentes brasileiros vai ceder a isso aqui. Porque o povo que tem medo de morrer. Se o Brasil colocasse uma pena de morte, 80% dos marginais perigosos se convertia, parava. Medo da morte. Porque o brasileiro tem um medo da morte. Na hora que chegar isso aqui, só Jesus Cristo para livrar a igreja das mãos de Satanás. Porque tem país por aí que o povo morre falando a palavra, defendendo a palavra de Deus. No Brasil não tem opressão. E o brasileiro são todos, sem exceção, medrosos. E Jesus Cristo sabe. Ele avisou, vai chegar um tempo. Se não chegar para mim, mas vai chegar para você, meu. Eu digo, eu não sei o dia que eu vou subir, não sei o dia que vai chegar essa praga, essa ordem mundial. Tá entendendo? Mas olha, depois que a pessoa aceitar a marca da besta, adorar essa besta, Deus vai enviar o anjo com as 7 pragas.
A primeira praga, só a primeira já é uma coisa dolorida. Porque ele diz o seguinte: e adorares a imagem da besta. Fora ele, então, vinha sobre ele úlcera, malignas e perniciosas. Você já imaginou, meus amados e queridos irmãos, o amor de Jesus Cristo para conosco? Ele está dizendo para a igreja: o mundo vai estar assim, mas igreja, lembra-se, se começar a apertar, antes que alguém te coloque um ferro para marcar, o Senhor Jesus Cristo arrebata a igreja. Está entendendo? Se vivermos é para Cristo, se morrermos é para Cristo. Nessa hora vamos ver o que Jesus Cristo fez por nós. Diz: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, nem a dos homens. Em mim não. O Espírito Santo vai entrar nos nossos corações. Ele não vai embora. Não pense que o Espírito Santo está morrendo de medo dessas obras de Satanás, não, do homem, não. O Espírito Santo está dentro de nós, encorajando. Diz: não temas, eu sou convosco. Não se preocupe. Ele está avisando. Mas todos os homens que fizerem, for portadores da marca da besta, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amigos, meus irmãos, meus amados, não deixe, por pretexto nenhum, colocar a marca da besta nas suas mãos. Ah, pastor, mas eu tenho família e eu dependo do emprego. Eu sei. Vocês sabem quem é o primeiro que vai ser chamado ou tenta persuadi-lo? É os aposentados, que o Brasil é Brasil. Nós pagamos a aposentadoria a vida toda. Mas quando nos aposentamos agora, parece que vivemos de favor. Está entendendo? Aí vai dizer, se não fizer, será suspenso os pagamentos. Porque Satanás é triste. Ele entra na mente do homem mundano. E ele vem aqui. É para matar, roubar e destruir. Mas eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, não temas. Se você estiver com medo, chama o seu filhinho, a sua filhinha, que você conversa com ele, fala: papai do céu vai nos levar para morar com ele lá na glória. Mas se nós pecarmos, não ficar aqui, vamos morrer, depois vamos lançados num lago de fogo. Conversa com eles com amor. Nessa hora aqui, se você estiver tremendo de dor, às vezes curvando-se diante das manifestações do inimigo, pensando na alma da sua esposa, dos seus filhos, chama o seu filho e diz: o papai tem que receber isso aqui. É isso que o papai falou para vocês, que os homens que tivessem isso aqui, a marca da besta não entra nos céus. E vai vir a praga ultra maligna sobre todos os homens que fizerem isso. Mas eu estou pensando na vida de vocês. Senão o papai não pode comprar, receber, trabalhar. Não vai ter dinheiro. Tenho que ter isso em mim. Quem sabe o seu filho, na inocência, vai dizer para você: não, papai, se nós tiver que morrer, ficamos de fome, nós morre. Mas não vai fazer isso, não. Nós vai tudo morar no céu. Meus amados, você entende que o Apocalipse é uma
o amor de Deus para com o mundo, para com os crentes, para aqueles homens que as mulheres foram chamados e comprados pelo sangue do Cordeiro, dizendo para ele: o mundo vai estar corrompido. Lembra-se que tinha uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Tinha ali só um crente, só uma família de crente. E o povo era triste. O povo pecou tanto que chegou diante de Deus e falou: tem que exterminar. Mas naquela cidade, naquele lugar, tinha um homem com a sua família. E o Senhor poupou aquela família, ele, a esposa e 2 filhas. E a esposa dele tornou-se uma estátua de sal, porque olhou para trás. Mas veja o amor de Deus por causa de 4 pessoas. Se tivesse 10, ele não teria história da cidade. Mas por causa de 4 pessoas, ele enviou anjos para tirar as pessoas de lá de dentro, que era crente. Se você é crente, meu irmão e minha irmã, tem anjos do Senhor para te guardar. Se eu sou crente, tem anjo do Senhor para me guardar. Ainda que venha a ordem e o mundo esteja cheio da corrupção e todos marcados com a marca da besta, o crente em Cristo, salvo, que almeja entrar na glória, viver com Cristo aonde Ele está, vai dizer: Senhor, você como Pedro, ainda que me leve para a prisão, junto com Tiago, mate Tiago hoje e vai me matar eu amanhã. Eu confiarei no Senhor. Ainda que como fez com João, que jogou, segundo os historiadores, um tacho de azeite fervendo. Não negarei ao Senhor. Se o Senhor for comigo e o teu Espírito Santo na minha vida, é anestesia para as dores que eu vou passar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O amor do Senhor Jesus Cristo é muito grande. Meu irmão, minha irmã, meu amigo pastor, não temas, porque Jesus Cristo não deixará o inimigo tocar no marcado dele, com o sangue dele. Faça com que permaneça o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo sobre a sua casa. Que o Espírito Santo more no seu coração. Não importa o que estão falando com você, ou de você, ou a perseguição que venha, ainda que matarem, vai transportar daqui para a glória. Satanás não tem poder sobre a vida de um cristão. O cristão verdadeiro não precisa e não deve temer a Satanás, nem a cilada de Satanás. Porque o Senhor Jesus Cristo envia anjos para detonar as armas desses homens contra eles mesmos. A glória de Deus é para aqueles que confiam na palavra do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, amado e amável como é, Ele manda no Apocalipse a palavra: Antônio, você vai ser dos últimos tempos. Mas olha, quando o mundo estiver assim, corrompido, não aceitem. Se você
me aceitou como Jesus, como Salvador. Não aceite a marca da besta. Não adore a imagem da besta. Porque virás o grande Deus, Criador do céu e da terra, enviará os anjos, 7 anjos, com as 7 pragas. Eu vou te falar a primeira. Os homens que adoraram a besta, que receberam a marca dele na testa, na mão, não importa aonde colocou, vai vir sobre eles, sobre esses homens, sobre a vireira, úlceras malignas e perniciosas. Você imaginou essa úlcera maligna, perniciosa, não é aquela dor ali dentro, não. É que come por fora com tudo. Foi derramada a taça e vem tudo a ira de Deus. Mas o Senhor está nos falando. Aí eu estou com medo do que os homens vão fazer comigo. E não tenho medo daquilo que vai acontecer na minha alma. Porque quando descer essa taça sobre mim, com a ira de Deus, eu já estou reprovado. Se você e eu, se nós ficarmos na presença do Senhor Jesus Cristo, antes que a morte chegue a nós, o Senhor Jesus Cristo nos arrebata. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, jovens, crianças. Ore por mim, ore pelo pastor, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.